aldeia cercada por montanhas silenciosas e rios de águas cristalinas, vivia um velho monge chamado Ryushin. Seu nome significava Coração do Dragão, mas poucos sabiam disso. Sua presença era tão tranquila quanto a brisa que descia dos altos pinheiros. Para os moradores da aldeia, ele era simplesmente o velho do templo. Alguns diziam que ele falava com os pássaros, outros juravam que ele compreendia o silêncio melhor do que as palavras. Mas havia algo mais, algo que todos sentiam quando estavam perto dele, uma paz imperturbável. Certa manhã, um jovem chamado Kenji subiu até o templo. Seu coração estava pesado, sua mente agitada. A vida na aldeia, para ele, se tornara sufocante. Sentia-se cercado por fofocas, inveja, olhares maliciosos e disputas inúteis. E embora tentasse se manter distante de tudo isso, percebia que algo dentro dele sempre era afetado. As palavras alheias entravam como farpas invisíveis. As críticas ecoavam em sua mente por dias, e a raiva, mesmo que ele não a deixasse explodir, fermentava por dentro. Ao chegar, encontrou Ryushin varrendo o chão do pátio com calma. Cada movimento era feito com atenção, como se não houvesse outra coisa mais importante no mundo naquele instante. Kenji parou, observando-o por um momento. Então, incapaz de conter-se, perguntou: Mestre, como o senhor consegue manter sua paz? Mesmo quando as pessoas falam mal, mesmo quando o mundo lá fora parece tão pesado, como o senhor se protege de toda essa energia negativa? Ryushin ergueu os olhos, sorriu com leveza e disse: Sente-se. O chá está quase pronto. Sem mais palavras, entraram. O silêncio entre eles não era incômodo, era acolhedor. Lá dentro, o aroma das ervas preenchia o ambiente. O velho monge serviu o chá em 2 tigelas simples de cerâmica e entregou uma a Kenji. Esta é uma pergunta que muitos fazem, e cada um precisa encontrar sua própria resposta, disse Ryushin, soprando suavemente o vapor antes de beber. Mas talvez uma história possa lhe mostrar o caminho. Kenji assentiu. O mestre continuou. Houve um tempo em que um jovem monge, não muito diferente de você, decidiu deixar o mosteiro para viajar entre as aldeias. Ele acreditava que, fora dos muros do templo, aprenderia mais sobre o mundo e sobre si mesmo. Nos primeiros dias estava cheio de entusiasmo. Mas logo se viu mergulhado no barulho, na pressa e nas emoções confusas das pessoas. Em cada lugar, encontrava disputas, invejas, jogos de ego, e aos poucos sentia sua serenidade desaparecer. O velho olhou para Kenji, que escutava atento. Um dia, o jovem parou à beira de um rio. Sentou-se em meditação, decidido a não se levantar enquanto não encontrasse uma resposta. O tempo passou. As águas fluíam. A natureza seguia seu ritmo, indiferente aos conflitos humanos. E então ele compreendeu. Não era o mundo que o perturbava. Era a forma como ele se abria para o mundo, sem discernimento. Ele havia deixado que tudo o atravessasse. Ryushin levantou-se devagar, caminhou até uma prateleira e pegou um pequeno sino de metal. Retornou e entregou-o a Kenji. Toca este sino, mas antes, escuta profundamente. Kenji balançou o sino com cuidado. O som vibrou no ar, nítido e puro, espalhando-se pelo ambiente como uma onda silenciosa. Agora escuta o silêncio depois do som, disse o mestre. É nesse silêncio que mora a paz, não no barulho, não no julgamento. A paz não se protege afastando-se do mundo, mas criando um espaço dentro de si onde o mundo não entra sem convite. Kenji refletiu por um momento. O velho monge então prosseguiu com suavidade. Existem 3 portas que precisamos vigiar se desejamos proteger nossa paz: a mente, a fala e o coração. A mente é onde tudo começa. Se você não filtrar os pensamentos que cultiva, será invadido por ideias que não são suas. Um simples comentário alheio pode se transformar numa tempestade mental, se você o deixar germinar. Por isso, cultivar a atenção plena é o primeiro passo. Quando um pensamento negativo surgir, observe-o. Não lute contra ele. Apenas observe. Como uma nuvem que passa, como o som do sino que vem e vai. A fala é a segunda porta. Palavras são sementes. Quando falamos com raiva, mesmo que estejamos certos, plantamos discórdia. E quando repetimos as palavras venenosas dos outros, mesmo que inconscientemente, espalhamos as mesmas toxinas que nos ferem. O silêncio, às vezes,
é mais sábio do que qualquer argumento. Escolher palavras que nutrem é proteger a si mesmo. E o coração? Ah, o coração é a morada da verdadeira paz. Se você guardar rancor, mesmo por justiça, ele se tornará uma prisão. O perdão não é sobre aprovar o erro do outro, é sobre libertar-se do peso que ele deixou. Um coração limpo é como um espelho de lago, reflete o céu, mas não retém as nuvens. Kendi permaneceu em silêncio, absorvendo cada palavra. A brisa suave atravessava o templo, mexendo suavemente as cortinas de papel. Por um instante, ele sentiu como se aquele lugar não estivesse separado do mundo, mas acima dele. Mas e quando a energia negativa vem de alguém próximo? Perguntou com um nó na garganta. E quando é alguém que amamos, mas que nos fere constantemente? Ryushin pousou a mão em seu ombro e disse com ternura: a compaixão é a espada mais afiada que existe. Não se engane achando que compaixão é se submeter. Compaixão verdadeira é firme. É dizer: eu te entendo, mas não permito mais que sua dor me fira. Proteger sua paz não é egoísmo, é maturidade. E às vezes é necessário amar de longe. Naquela tarde, Kendi não quis mais fazer perguntas. O silêncio que se seguiu parecia mais instrutivo do que qualquer resposta. O velho monge voltou aos seus afazeres com naturalidade, como se nada tivesse mudado. Mas algo dentro de Kendi, sim, havia mudado. Ficou hospedado no templo por alguns dias, observando, ajudando, escutando. Aos poucos, começou a perceber que a paz que Ryushin exalava não era fruto de isolamento ou negação da realidade. Era uma escolha constante, um tipo de treino, uma vigilância sutil. Certa noite, enquanto o céu se cobria de estrelas e o vento fazia os sinos de vento soarem como pequenos pássaros metálicos, Ryushin contou outra história. Houve um tempo em que um discípulo, ao meditar, era sempre interrompido pelas provocações de outro irmão do templo. Ele era zombado, provocado, desafiado. Sua raiva crescia a cada dia, até que um dia, furioso, foi até o mestre e disse: ele me persegue, ele sabota minha paz. Não consigo meditar em paz com ele por perto. O mestre olhou para ele e respondeu: então esse é o seu verdadeiro mestre. Kendi franziu a testa, surpreso. Como assim? Ryushin sorriu. Às vezes, os maiores ensinamentos vêm daqueles que nos tiram do sério. Eles apontam com precisão onde ainda há resistência, apego, orgulho. Nossos verdadeiros mestres são aqueles que expõem as nossas feridas ocultas. A paz não é um presente, é uma construção. E para isso, precisamos conhecer tudo aquilo que ainda nos tira a paz. Kendi refletiu profundamente sobre isso. Começou a perceber que sempre buscara a paz como algo a ser alcançado quando tudo estivesse em silêncio, em equilíbrio, em ordem. Mas Ryushin lhe mostrava outra direção, a paz como estado interno, presente mesmo no meio da confusão. Mestre, disse ele certa manhã, mas e quando a mente não para? Quando tudo ao redor parece querer me puxar de volta para a confusão? Ryushin então o levou até o jardim do templo, onde um pequeno riacho corria entre pedras cuidadosamente dispostas. Sentaram-se ali e o monge pegou uma tigela de madeira. Encheu-a com água do riacho e, com um pequeno galho, começou a agitar a água até ela ficar turva. Isso é a mente, disse. Quando é constantemente agitada pelas opiniões dos outros, pelas exigências do mundo, pelas memórias do passado, ela se turva. Você tenta ver seu reflexo e não consegue, mas observe agora. Ele largou o galho. A água continuou agitada por alguns instantes, mas aos poucos foi assentando. As partículas desciam lentamente, e a superfície da água começou a refletir o céu. A mente se acalma por si só quando deixamos de agitá-la, disse o mestre. Não precisamos lutar com os pensamentos. Precisamos apenas permitir que o silêncio faça seu trabalho. Kendi sorriu, como se algo finalmente tivesse se encaixado dentro dele. Não era sobre vencer os pensamentos negativos, era sobre não alimentá-los. Os dias no templo passaram como o fluir do próprio rio, silenciosos, profundos, naturais. O jovem começou a perceber pequenas transformações dentro de si. Já não se sentia tão atingido pelas lembranças de conflitos passados. Já não se preocupava tanto com o que os outros pensavam. Em vez disso, começou a prestar atenção em sua respiração, em seus gestos, na intenção de suas palavras.
Cada pequena escolha era uma oportunidade de cultivar ou destruir a paz que desejava proteger. Na noite anterior à sua partida, Ryushin o chamou para um último ensinamento à luz das lanternas de papel. Lembra-se das 3 portas que mencionei? Mente, fala e coração? Kenji assentiu. Hoje quero lhe falar sobre 3 escudos. Eles não são para se esconder, mas para caminhar com firmeza no mundo. O primeiro escudo é a presença. Quando você está plenamente presente, nada o afeta sem sua permissão. A maioria das perturbações entra porque estamos ausentes de nós mesmos. Quando a mente vagueia no passado ou no futuro, ela se torna vulnerável. Mas quando você está aqui, realmente aqui, nem mesmo a raiva dos outros consegue atravessá-lo. Estar presente é como estar de pé no centro de um furacão. Tudo gira ao redor, mas o centro é calmo. O segundo escudo é o discernimento. Nem toda crítica é maldade. Nem todo elogio é bondade. Aprenda a escutar com sabedoria. Pergunte-se: isso vem de um lugar verdadeiro ou de um ego ferido? Quando você discerne, deixa de absorver tudo automaticamente. A sabedoria está em acolher o que constrói e soltar o que corrói. E o terceiro escudo é a prática diária do silêncio interno. Não o silêncio de quem reprime, mas o silêncio de quem escuta. Todos os dias, reserve um momento para fechar os olhos e apenas respirar. 10 minutos. 5. 1. Não importa. Esse momento é o seu templo portátil. Quando cultivado com constância, ele começa a acompanhá-lo onde quer que esteja. Kenji sentiu um misto de gratidão e humildade. Aquele velho monge não lhe dera respostas prontas, mas mapas, e agora compreendia que sua jornada seria feita passo a passo, escolha a escolha. Antes de dormir, escreveu em seu diário: proteger minha paz não é me afastar do mundo, mas estar no mundo sem perder o que sou. Cada pensamento, cada palavra e cada gesto é uma semente. E eu agora escolho semear silêncio, verdade e compaixão. Na manhã seguinte, despediu-se do mestre. Não houve discursos, nem conselhos derradeiros. Apenas um olhar calmo, um leve aceno e a certeza silenciosa de que algo essencial havia sido compreendido. Enquanto descia a trilha em direção à aldeia, Kenji sentia o vento tocar seu rosto com a mesma leveza com que Ryushin tocava as palavras. Ao redor, o mundo continuava o mesmo, mas ele não era mais o mesmo. Ao retornar à aldeia, Kenji foi recebido com os mesmos olhares de sempre, as mesmas ruas poeirentas, os mesmos rostos carregados de histórias não ditas. Nada havia mudado por fora, mas dentro dele tudo era novo. O que antes parecia opressivo agora parecia um campo de treino. Percebia as emoções alheias como se visse o vento balançar as folhas. Sentia, observava, mas já não se deixava levar. Nos primeiros dias, testou silenciosamente tudo o que havia aprendido. Quando alguém lhe lançou um comentário venenoso, ele apenas sorriu por dentro e lembrou-se da água turva na tigela. Quando foi provocado, respirou antes de responder. Quando um velho conhecido tentou envolvê-lo em uma fofoca sobre outro aldeão, ele desviou com gentileza, como uma folha flutuando na correnteza, mas não demorou para que a verdadeira prova surgisse. Certa tarde, enquanto ajudava um ancião a consertar uma cerca, foi abordado por Daisuke, um homem conhecido na aldeia por seu temperamento difícil. Daisuke carregava nos ombros a frustração de uma vida que não correu como esperava. Seu rosto era marcado por uma constante tensão, e suas palavras, quase sempre, vinham embebidas em sarcasmo. Olha só quem voltou. O menino iluminado, disse ele com um meio sorriso. Foi aprender a flutuar com o velho maluco do templo, é? Kenji apenas olhou para ele. Não havia raiva, nem desprezo, apenas presença. O velho Ryushin te ensinou a virar as costas para a realidade, foi? Kenji respirou. Sabia que aquelas palavras não vinham dele, mas da dor que o habitava. Recordou o ensinamento. Nem toda crítica é maldade, nem todo ataque é pessoal. Ele me ensinou a olhar para dentro antes de reagir, respondeu tranquilo. Daisuke riu, mas sua expressão carregava confusão, como se esperasse uma reação explosiva, ou ao menos defensiva. Mas não encontrou combate ali. O silêncio de Kenji era espelhado, e nele, Daisuke viu a si mesmo. Ficou calado por alguns segundos, e então foi embora, murmurando algo incompreensível. A lição era clara.
Quando você não devolve a violência com mais violência, quebra o ciclo. Mas isso exige força, uma força silenciosa que nasce da autodisciplina. Naquela noite, Kendi caminhou até um campo nos arredores da aldeia. Deitou-se sob o céu estrelado e deixou que o silêncio da natureza o envolvesse. Lembrou-se de Ryushin dizendo: a paz verdadeira não é a ausência de conflito, mas a presença de consciência dentro do conflito. E ali, deitado sob o manto escuro do universo, sentiu-se em paz. Pela primeira vez, compreendeu que a verdadeira proteção contra a energia negativa não era construir muros, mas abrir espaço dentro de si onde nada pudesse ser contaminado. Nos dias que seguiram, Kendi começou a compartilhar, com sutileza, os ensinamentos que aprendera. Não pregava, não corrigia ninguém, apenas vivia de forma diferente, e isso, por si só, causava espanto. Algumas pessoas começaram a procurá-lo. Um jovem ansioso, uma mulher que vivia ressentida com o passado, um idoso solitário. A cada um, Kendi oferecia apenas escuta, sem julgamento, sem respostas prontas. Descobriu então outro aspecto da prática: servir em silêncio. Proteger sua paz também significava não deixar que o ego se inflamasse por ser reconhecido como alguém mais sereno. A armadilha do orgulho espiritual era sutil e perigosa. Era fácil achar-se acima dos outros ao sentir-se em paz. Mas Ryushin havia lhe alertado: a paz que se gaba já não é paz, é vaidade disfarçada. Certa tarde, enquanto caminhava pela floresta próxima, encontrou uma árvore caída. Ela havia sido derrubada por um raio, mas ao redor do tronco caído brotavam novas plantas. A natureza não resistia, se renovava. Sentou-se ao lado da árvore e lembrou-se do que o mestre uma vez dissera: a natureza não guarda rancor. Ela se adapta, transforma e segue. Por que o ser humano insiste em carregar o que já caiu? A energia negativa que absorvemos, muitas vezes, não vem dos outros, mas daquilo que decidimos manter dentro de nós. Uma memória que machuca, uma palavra que nos feriu anos atrás, um olhar de desprezo que virou ferida aberta. Kendi compreendia agora. Tudo isso só tinha força porque ele havia dado abrigo, ao se lembrar, ao revisitar, ao alimentar o ressentimento. Decidiu ali, diante da árvore caída, que era hora de se libertar completamente. Pegou uma pedra do chão. Nela, escreveu com uma faca pequena: aquilo que me feriu, mas que não me define. Colocou a pedra sobre o tronco e partiu. Naquela noite, em sua pequena casa na aldeia, acendeu uma lamparina e começou uma nova prática, a do diário do desapego. Cada noite, antes de dormir, escrevia algo que decidia deixar ir, um pensamento, um sentimento, uma expectativa. E com o tempo essa prática se tornou um ritual de purificação, um escudo invisível. Entendia agora que proteger sua paz não era um ato isolado, era um processo contínuo, uma escolha renovada a cada encontro, a cada ofensa, a cada pensamento que surgia. E como ensinava o velho Ryushin, paz não é um lugar onde você chega, mas um modo de caminhar. O tempo passou, e Kendi seguiu firme em sua prática. A aldeia continuava com suas rotinas, suas tensões, suas celebrações modestas e seus dramas cotidianos. Mas algo sutil se espalhava entre as pessoas, uma leveza que nascia da presença dele. Sem impor nada, ele inspirava. Sem querer ensinar, ele iluminava caminhos, e era exatamente isso que fazia diferença. Porém, nenhum coração humano está imune à oscilação. Mesmo os que meditam, respiram fundo e compreendem a impermanência, ainda são tocados por dúvidas, medos e recaídas. E com Kendi não seria diferente. Certa manhã, recebeu a notícia de que sua mãe estava gravemente doente. Ela morava em uma aldeia distante, e eles não se falavam havia muitos anos. A relação entre os dois era marcada por silêncios e mágoas não resolvidas. Kendi a amava, mas havia escolhido manter distância após inúmeros atritos e palavras duras que haviam sido trocadas no passado. Ao saber da notícia, seu coração disparou. Sentiu-se puxado de volta para emoções antigas, a culpa, o ressentimento, o medo de não ter tempo para dizer tudo o que ficou por dizer. Percebeu que, mesmo com toda a paz que cultivara, ainda havia partes não curadas dentro de si. Sem pensar muito, preparou uma pequena mochila e partiu. Durante o caminho, atravessando campos e florestas, lutava para manter a mente serena, mas os pensamentos surgiam em turbilhão. E se ela o rejeitasse? E se fosse tarde demais?
E se ele não conseguisse perdoá-la de verdade? Foi então que se lembrou de um ensinamento antigo de Ryushin. A mente, quando tem medo, inventa histórias para se proteger. Mas o coração, quando está pronto, apenas caminha. E foi o que ele fez. Caminhou. Chegando à aldeia, foi recebido por uma tia que cuidava de sua mãe. Ela estava fraca, deitada, mas lúcida. Ao vê-lo entrar, os olhos da mulher se encheram de lágrimas. Nenhuma palavra foi dita. Apenas um longo silêncio entre dois corações que haviam se distanciado por orgulho, por dor, por defesas mal construídas. Kenji se aproximou, segurou a mão dela e, em silêncio, permitiu que a compaixão fluísse. Nesse gesto simples, algo dentro dele se quebrou e ao mesmo tempo se reconstruiu. Permaneceu ali por alguns dias cuidando dela, alimentando-a, trocando panos úmidos sobre sua testa, limpando as lágrimas silenciosas que escorriam de um tempo que não volta mais. Não precisaram falar muito, bastava o toque, o olhar, a presença. Foi nesse período que Kenji compreendeu outro aspecto da paz, a reconciliação, não com os outros apenas, mas com a própria história. Era impossível proteger sua paz enquanto mantivesse partes de si em guerra com o passado. Quando sua mãe adormeceu profundamente pela última vez, ele não chorou por desespero. Chorou por gratidão. Porque mesmo com tudo que não foi dito, algo havia sido restaurado no silêncio. Ao voltar para sua aldeia, sentia-se mais leve, mais inteiro, mas também mais atento. Percebeu que a energia negativa que tanto o afetava antes não estava só nas palavras maldosas dos outros. Estava muitas vezes no que ele evitava olhar em si mesmo. Emoções escondidas, feridas abafadas, histórias não resolvidas. Tudo isso era campo fértil para a inquietação. Lembrou-se então de um outro ensinamento do velho Ryushin, dito em um fim de tarde silencioso. A paz verdadeira não é um muro, é uma ponte. Você não constrói uma ponte se não estiver disposto a atravessar. Kenji decidiu então iniciar um novo tipo de prática, a da integração. Em vez de fugir do que o incomodava, passou a acolher. Quando sentia tristeza, não a negava. Sentava-se com ela, respirava junto. Quando sentia raiva, observava suas raízes. Não se deixava levar, mas também não fingia que ela não existia. Compreendeu que as emoções não são inimigas, são mensageiras, e quando ouvidas com atenção, perdem a força de destruição. Em uma noite de lua cheia, subiu novamente até o templo de Ryushin. Queria vê-lo, compartilhar o que havia vivido. Encontrou o velho sentado no mesmo lugar de sempre, em frente ao pequeno jardim de pedras. Então você voltou, disse Ryushin, sem abrir os olhos. Kenji se sentou ao lado dele sorrindo. Sim. E pela primeira vez, sinto que voltei inteiro. O monge abriu os olhos, olhou para ele e disse: Então agora está pronto para o que vem depois da paz. Kenji franziu a testa, confuso. Depois da paz? Ryushin assentiu com serenidade. Sim. Quando se protege a paz com sabedoria, ela se transforma em algo ainda maior. Presença compassiva. Você não vive apenas para si. Você passa a irradiar aquilo que cultiva. Sua energia, suas escolhas, seus gestos, todos eles começam a tocar o mundo, mesmo que você não perceba. O jovem ficou em silêncio por um tempo. Aquilo fazia sentido. Sentia-se diferente, mais enraizado, menos reativo, mais disponível. O mestre então se levantou, caminhou até um canto do templo e pegou uma tigela de barro. Estava quebrada, mas havia sido restaurada com fios dourados unindo as partes. Entregou-a a Kenji e disse: No Japão, essa arte se chama kintsugi. Quando algo se parte, não escondemos as rachaduras. As destacamos com ouro, porque o valor não está na perfeição, está na história que foi vivida. Assim também a sua paz. Ela foi construída sobre dores, quedas e cicatrizes, e isso a torna ainda mais preciosa. Kenji segurou a tigela com reverência. Pela primeira vez, não desejava mais voltar a ser quem era antes das dores. Agora entendia. A paz que buscava não era a ausência de conflito, mas o resultado de uma jornada de consciência, aceitação e escolha. Ryushin tocou seu ombro com leveza e disse quase como um sussurro: Continue, porque proteger sua paz é apenas o começo. O tempo seguia seu curso com a tranquilidade de um rio que já aprendeu a contornar as pedras.
Kendi, agora mais maduro, caminhava pela vida com olhos mais amplos. Já não buscava fugir dos ruídos do mundo, tampouco queria vencer batalhas internas. Estava aprendendo a dançar com a vida, em silêncio, com reverência. Ao retornar à aldeia, sentia-se diferente. Não como alguém superior, mas como quem finalmente entendeu que tudo o que antes o perturbava era parte de um ciclo que precisava ser compreendido e não combatido. Começou a perceber os movimentos sutis da energia ao seu redor. Uma palavra mal colocada gerava ondas. Um gesto de gentileza criava aberturas invisíveis. Um silêncio respeitoso curava mais do que 1000 conselhos. Certa tarde, enquanto colhia hortaliças na pequena horta comunitária, uma mulher se aproximou. Era Kaede, uma jovem que sempre se mostrara desconfiada, retraída, mas agora trazia nos olhos um pedido mudo. "Posso falar com você?" Ela perguntou com hesitação. Kendi assentiu, limpando as mãos na túnica. Eu ando muito cansada, Kendi. Parece que tudo pesa. Meu filho está doente. Meu marido se afasta mais a cada dia. E as pessoas sempre dizem que é só fase, que vai passar, mas não passa. Sinto como se algo escuro me rondasse o tempo todo." Ele a escutou com atenção. Não a interrompeu. Não tentou consolar. Apenas ficou ali, presente. Quando ela terminou, seus olhos estavam marejados. Kendi então disse com voz calma: "Às vezes, o que chamamos de energia negativa é o grito da alma pedindo silêncio. O corpo grita quando ignoramos o que sentimos. A vida pesa quando carregamos mais do que é nosso." Kaede baixou os olhos. "Mas eu não sei como soltar." "Comece com o que é mais leve", respondeu ele. Soltar não é esquecer, nem desistir. É descansar do controle. É confiar que a vida também respira. Você não está sozinha. Ele pegou uma pequena pedra do chão e entregou a ela. "Quando se sentir sufocada, segure essa pedra, não para fugir, mas para lembrar que há algo sólido em você, e que tudo o que passa por sua mente é apenas nuvem. A pedra é você. As nuvens são pensamentos. O céu é sua consciência." Ela fechou os olhos e respirou fundo. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu um espaço se abrir dentro de si. Nos dias seguintes, outras pessoas começaram a buscar Kendi. Não porque ele prometia soluções, mas porque sua presença era como um campo silencioso onde cada um podia se escutar melhor. Um senhor que havia perdido a esposa, um menino que tinha medo do escuro, um rapaz que havia brigado com o pai. Kendi não resolvia nada, apenas ouvia. E ao ouvir com o coração limpo, sem pressa, algo mudava no outro. Foi quando ele começou a entender em profundidade um ensinamento antigo de Ryushin. Proteja sua paz para proteger a paz dos outros, porque onde você estiver em silêncio, o mundo ao redor começa a se silenciar. Mas mesmo na serenidade, a vida testava sua prática. Certo dia, enquanto meditava à beira do rio, ouviu gritos na vila. Levantou-se e correu para ver o que ocorria. Um incêndio havia começado na casa de um vizinho. Pessoas corriam em desespero. Baldes passavam de mão em mão. Crianças choravam. O ar estava denso e quente. Kendi agiu com prontidão. Ajudou a retirar pertences, guiou pessoas para longe das chamas, e quando tudo terminou, com a casa parcialmente destruída, mas sem vítimas, ele sentou-se à sombra de uma árvore e observou o que havia dentro de si. Não havia pânico, nem raiva. Havia compaixão e uma estranha alegria por ver tantas mãos se unindo diante da dor de um só. Percebeu que a verdadeira paz não era se afastar do mundo, mas estar disponível para ele, sem perder-se no caos. No fim daquela noite, voltou ao templo de Ryushin. O velho o esperava com um bule de chá e um olhar suave. Vejo que está começando a compreender o que chamo de ação silenciosa. Kendi assentiu. Agir sem se agitar, fazer sem se esquecer, ajudar sem se exibir. É isso? Ryushin sorriu. Exatamente. Muitos buscam a paz como um lugar onde não precisam fazer nada. Mas a verdadeira paz não é fuga, é prontidão. Quando você está em paz, está mais preparado para agir com sabedoria. E quando age com sabedoria, multiplica essa paz sem esforço. Ficaram em silêncio por um tempo. Apenas o som do vento entre as folhas preenchia o espaço. Mestre, disse Kendi,
com os olhos voltados para o céu. Há dias em que sinto um vazio dentro, mesmo estando em paz. Ryushin não respondeu de imediato. Levantou-se, foi até o altar e pegou uma pequena tigela de madeira vazia. O vazio é necessário, disse, entregando a tigela. Ele é o espaço onde a consciência respira. Não lute contra o vazio. Apenas veja o que ele quer conter. Kenji compreendeu. Às vezes o vazio não era sinal de ausência, mas de espaço. E espaço é necessário para que algo novo nasça. Naquela noite escreveu: a paz que protejo já não é escudo, é campo aberto. É espaço fértil onde o silêncio planta compaixão, e o vazio não é falta, mas preparo. Mais do que nunca, sentia-se parte de algo maior. A aldeia, as pessoas, os animais, a floresta, as estações, tudo era um só organismo respirando. E a paz que agora habitava nele era como um sopro que se espalhava, tocando tudo em volta. A brisa da manhã atravessava os campos com suavidade, como se quisesse acordar o mundo com um toque de leveza. Kenji caminhava devagar pela trilha de terra que ligava a aldeia ao templo. Tinha nas mãos um ramo de flores simples, colhidas pelo caminho. Não havia pressa, nem propósito definido, apenas o impulso silencioso de visitar o velho mestre Ryushin. Ao chegar, encontrou o templo silencioso, como sempre. Mas havia algo no ar, uma vibração diferente. A madeira rangia sob seus pés, e os sinos de vento estavam parados, mesmo com o sopro constante. Kenji entrou e encontrou o mestre sentado de olhos fechados, respirando com serenidade. Sua presença ainda irradiava firmeza, mas seu corpo parecia mais leve, quase translúcido. Senti que o senhor me chamava, disse Kenji, se aproximando em silêncio. Ryushin abriu os olhos e sorriu com a familiaridade de quem sempre esteve ali. Não chamei com palavras, mas há momentos em que os corações se encontram sem precisar de voz. Sentaram-se juntos. O mestre olhou para o jardim com os olhos de quem já havia visto todas as estações passarem, e agora contemplava a eternidade em silêncio. Lembra-se do que lhe disse? Que a paz é apenas o começo? Kenji assentiu. Agora é hora de ir além, de transformar essa paz em presença consciente. Você aprendeu a proteger sua energia, a manter-se centrado mesmo diante do caos. Agora precisa aprender a se dissolver, não para desaparecer, mas para se expandir. O jovem escutava com atenção. Algo dentro dele compreendia, mesmo que as palavras ainda não tivessem forma. Há um momento, continuou Ryushin, em que o praticante deixa de se preocupar em se proteger. Não porque deixa de se importar, mas porque compreende que não há separação. A energia negativa do outro é apenas a dor que ele ainda não conseguiu entender. A raiva alheia é só uma criança assustada gritando por socorro. Quando você vê assim, já não precisa se defender, apenas acolher, com firmeza, com compaixão. Kenji fechou os olhos e respirou. Uma lembrança antiga veio. Ele, ainda criança, chorando em um canto da casa, com medo dos gritos dos pais. Ninguém veio, mas agora, como adulto, ele podia estar presente para esse menino, acolher, consolar, curar. Quando abriu os olhos, Ryushin continuava ali, mas com o olhar mais profundo do que nunca. O maior segredo, Kenji, é que não há energia negativa forte o bastante para tocar um coração desarmado. Quando não há resistência, não há atrito. A compaixão dissolve tudo. Ficaram ali por horas, sem contar o tempo. Quando a tarde caiu, Ryushin fechou os olhos novamente, como se descansasse apenas o corpo. Kenji então compreendeu o que estava acontecendo. O mestre não dizia adeus, apenas retornava ao silêncio de onde veio. Naquela noite, Kenji acendeu uma vela no altar. Não chorou. Sentiu gratidão. E com a mesma tranquilidade do mestre desceu a trilha de volta à aldeia. Nos dias que se seguiram, começou a viver de forma ainda mais simples. Ajudava nas tarefas, escutava os que sofriam, ensinava aos mais jovens a arte de respirar com atenção. Mas não como quem se torna mestre, e sim como quem oferece um espelho. Era procurado por muitos, mas não se deixava levar pela vaidade. Recusava títulos. Preferia ser chamado apenas de Kenji. A cada dia, percebia que a verdadeira proteção contra a negatividade não era erguer barreiras, nem se afastar das pessoas. Era estar tão presente, tão inteiro, que nenhuma sombra encontrava lugar para se fixar.
Ao caminhar entre as pessoas, Candy observava tudo com gentileza, os rostos cansados, os gestos impacientes, as palavras afiadas, e por trás de tudo isso via a dor. Não com pena, mas com compreensão. E isso bastava para que sua presença trouxesse alívio. Ele havia se tornado um guardião silencioso da paz, um farol discreto, um sopro que passava pelas vidas sem alarde, mas deixava sementes. Em uma manhã de inverno, um grupo de crianças correu até ele, trazendo flores e risos. Sentaram-se ao seu redor, e uma delas, com olhos brilhantes, perguntou: Candy, como você faz para nunca ficar bravo? Ele sorriu, acariciando a cabeça da menina. Eu fico bravo, sim, mas não deixo a raiva morar em mim. Ela é só uma visitante. Quando chega, eu a recebo com chá e deixo que vá embora sozinha. As crianças riram, encantadas. Uma delas disse: Então sua casa por dentro deve ser cheia de janelas abertas. Candy riu também e respondeu: Sim, e com muito vento entrando e saindo. A metáfora da criança era verdadeira. Ele havia transformado seu interior numa casa arejada, onde os sentimentos podiam entrar e sair, sem prisão. Onde a luz não precisava ser protegida, porque já havia se tornado o próprio espaço. No fim daquela tarde, subiu mais uma vez até o topo da colina onde o templo se erguia. O lugar agora era vazio de paredes, mas cheio de presença. Sentou-se sob uma cerejeira silenciosa, fechou os olhos e deixou que a brisa passasse por ele. Lembrou-se de tudo, da dor, da busca, das quedas, dos ensinamentos, e então percebeu que não havia mais diferença entre ele e o mundo. A paz que um dia buscou proteger agora fluía através de seus gestos, seus silêncios, seus olhos. Já não havia dentro nem fora, só havia o instante. E nesse instante, finalmente compreendeu. Proteger sua paz nunca foi o destino. Era o caminho para recordar quem sempre foi. Então simplesmente respirou.